Você já ouviu falar de um filme tão perturbador, tão enigmático, que quase ninguém consegue assistir até o final? Não estamos falando de um terror sangrento qualquer ou de uma produção underground esquecida no tempo. Estamos falando de uma obra envolta em mistério, que provoca reações físicas, emocionais e até psicológicas nos que se atrevem a dar o play. Desmaios, crises de ansiedade, surtos inexplicáveis. Não é lenda urbana, são relatos reais. Alguns descrevem a sensação como um mergulho em um pesadelo lúcido. Outros afirmam ter tido alucinações horas depois. Há até quem diga que o filme mexe com alguma parte da mente que não deveria ser tocada. Mas o que há por trás dessa produção amaldiçoada? Quem criou essa experiência cinematográfica tão intensa que até críticos experientes se recusam a revê-la? Prepare-se, porque hoje você vai descobrir os segredos sombrios por trás de um filme que ninguém consegue assistir até o fim. E no final, você vai se perguntar se teria coragem de tentar. A primeira vez que esse filme foi exibido, ninguém sabia exatamente de onde ele tinha vindo. Não havia trailer, nem ficha técnica oficial, nem distribuidora registrada. Ele simplesmente apareceu. Dizem que a primeira exibição aconteceu em um festival alternativo de cinema na Europa Oriental, no início dos anos 2000. O título era simples: Experiência 21. Mas o que se viu naquela sala escura foi tudo menos simples. O mais estranho? A cópia havia sido enviada sem remetente. Nenhum diretor ou produtor se apresentou. Apenas um bilhete, datilografado à máquina, dizia: "Este filme não é uma obra. É um experimento." Desde então, a origem do longa se tornou um dos maiores enigmas do submundo cinematográfico. Teorias surgiram aos montes. Alguns acreditam que foi criado por uma seita obscura como parte de um ritual audiovisual. Outros juram que foi um projeto de pesquisa psicológica ilegal, financiado por governos ou corporações em segredo. E há ainda quem afirme que o filme foi feito por uma inteligência artificial, mas não uma como as que conhecemos hoje. Uma que nunca deveria ter sido ativada. O que sabemos com certeza é que cada pessoa que entrou naquela sala saiu diferente. Alguns, abalados. Outros, transtornados. Um pequeno grupo nunca conseguiu terminar. E foi aí que o boato ganhou força: ninguém consegue assistir até o fim. As primeiras sessões do filme se tornaram lendas urbanas quase instantaneamente. O que começou como uma curiosidade em festivais alternativos se transformou em um espetáculo sinistro. Em uma dessas exibições, no subsolo de um cinema antigo em Praga, 7 pessoas desmaiaram antes da metade do filme. Uma delas foi levada para o hospital com sinais de pânico agudo. Os paramédicos disseram que ela gritava sem parar: "Ele está me observando dentro do filme." Em Berlim, durante uma mostra de terror experimental, um crítico renomado se levantou aos gritos e saiu correndo da sala. Ele nunca mais escreveu uma resenha. Abandonou a carreira. Quando foi entrevistado meses depois, a única coisa que disse foi: "Aquele filme me mostrou algo que eu não deveria ter visto."
E talvez o caso mais chocante tenha ocorrido em São Francisco. Um pequeno cinema underground exibia o filme para um grupo de estudantes de cinema. No meio da projeção, a imagem travou em uma única cena: o rosto de uma mulher sem olhos, sussurrando algo ininteligível. As luzes não acendiam. O projetor não desligava. O som continuava, mesmo sem imagem. Foram necessários 30 minutos para que alguém conseguisse cortar a energia. As autoridades nunca conseguiram explicar o que aconteceu tecnicamente. O padrão se repetia: náuseas, vertigens, crises de ansiedade, distorções de percepção. Muitos que assistiram até o segundo ato relataram sonhos recorrentes. Pesadelos com símbolos estranhos, corredores escuros e uma entidade sem forma, mas com presença sufocante. Essas reações não podiam ser coincidência. Algo no filme ultrapassava o comum. E o mais assustador: quanto mais se tentava ignorar, mais ele parecia encontrar uma maneira de se infiltrar. Como se o simples ato de assisti-lo abrisse uma porta que não deveria ser aberta. Mas afinal, o que há nesse filme que ninguém consegue suportar até o fim? Poucos conseguem descrever com clareza. E isso, por si só, é assustador. Quem tentou relatar o conteúdo acaba divagando, como se suas memórias estivessem distorcidas. Alguns dizem que a trama é confusa de propósito. Outros afirmam que não há trama, apenas uma sequência de imagens simbólicas que se conectam no subconsciente de forma perturbadora. O filme começa com uma câmera estática em um campo abandonado. Não há trilha sonora. Apenas o som do vento. Aos poucos, surgem figuras humanas, mas seus rostos parecem borrados, como se a lente não conseguisse focar neles. Eles caminham em direção à câmera, lentamente, como se soubessem que você está ali, assistindo. Depois disso, vem o que muitos chamam de a virada. Cenas aparentemente desconexas, uma criança observando algo atrás de um espelho, uma mulher recitando uma oração desconhecida, um corredor que se estica infinitamente. Sons abafados. Sussurros em idiomas que ninguém reconhece. Mas o que mais impacta é o uso do som. Há trechos onde ruídos quase inaudíveis geram desconforto físico, arrepios, pressão no peito, calafrios. Especialistas em psicoacústica acreditam que o filme pode usar frequências abaixo do limiar da audição consciente. Em outras palavras, ele fala direto com o seu corpo, sem que você perceba. Há também padrões visuais escondidos nos quadros, símbolos antigos, rostos que aparecem por frações de segundo, olhos que parecem fixar o espectador. Um espectador relatou: era como se o filme estivesse olhando de volta para mim. Não assisti ao filme. Fui observado por ele. E talvez essa seja a pergunta mais perigosa de todas. O filme foi feito para ser assistido, ou para nos transformar? Quem criou esse filme? Quem teve a ideia, ou a ousadia, de produzir algo que afeta as pessoas de forma tão profunda? Essa é uma das maiores peças do quebra-cabeça. Nos créditos, aparece apenas um nome: Dayline. Nenhuma ficha técnica, nenhuma produtora, nenhuma trilha registrada oficialmente. Durante anos,
Pensou-se que esse nome fosse fictício, um pseudônimo. Mas então, surgiram pistas. Uma única entrevista, publicada em uma revista obscura de arte experimental, mostrava um homem recluso, de aparência comum, mas com um olhar vazio. Ele falava sobre a arte como uma forma de abrir portas internas. Disse que a função do cinema não era entreter, mas provocar mutações emocionais. E deixou uma frase que arrepia até hoje. Quando você filma o vazio, ele olha de volta. Alguns pesquisadores afirmam que Larraín teria trabalhado com neuroimagem. Outros dizem que ele estudava rituais antigos e linguagens esquecidas. Há até quem diga que o filme seria parte de uma experiência secreta para testar os limites da percepção humana. O mistério se intensifica porque, após o lançamento do filme, o diretor simplesmente desapareceu. Não há registros de outros trabalhos, fotos recentes, nem sequer um endereço. Ele sumiu como se nunca tivesse existido. Há quem acredite que ele mesmo enlouqueceu após assistir à sua obra final. Outros dizem que o filme o absorveu. Que ele entrou no próprio filme, metafórica ou literalmente. E assim, Larraín se tornou tão enigmático quanto a própria obra. Após as reações extremas nas primeiras exibições, o inevitável aconteceu. Começaram os pedidos para que o filme fosse retirado de circulação. Censores alegaram que ele causava perturbações mentais profundas e que havia uma ameaça real à estabilidade emocional do público. Mas não havia cenas explícitas de violência, nem conteúdo ofensivo, então, como proibir algo tão abstrato? O filme entrou numa zona cinzenta legal. Em alguns países, foi retirado das plataformas e arquivos públicos, classificado como material experimental de risco psicológico. Em outros, permaneceu escondido sob selos de classificação pouco compreendidos, proibido de ser exibido em cinemas, mas sem justificativas formais. As tentativas de banimento não fizeram o filme desaparecer, pelo contrário. A sensação de censura alimentou ainda mais o mito. Grupos clandestinos começaram a organizá-lo em sessões privadas, geralmente em galpões, porões ou salas universitárias. A única regra era: ninguém assiste sozinho. Com o tempo, o filme ganhou o status de peça maldita. Não apenas por seu conteúdo, mas pelo fato de que parece sobreviver a qualquer tentativa de apagamento. Cópias destruídas misteriosamente reaparecem. Arquivos deletados voltam ao sistema. Ele sempre encontra um jeito de ser visto. Como se o filme quisesse ser assistido. Com o passar dos anos, começaram a surgir explicações, ou tentativas, para o impacto devastador do filme. Afinal, por que ninguém consegue assistir até o fim? Alguns especialistas em psicologia afirmam que o longa provoca um tipo raro de dissonância cognitiva. Ele mistura imagens e sons que ativam áreas primitivas do cérebro ligadas ao medo, à morte e ao abandono. Tudo de forma sutil, quase imperceptível. Não é o que você vê, é o que sente sem entender porquê. Já estudiosos do ocultismo têm outra visão. Eles acreditam que o filme foi criado como um ritual visual,
codificado com símbolos e padrões capazes de abrir brechas na consciência humana. Cada cena, cada pausa, cada som, seria parte de um feitiço moderno disfarçado de arte. Há ainda quem diga que o filme foi produzido com a ajuda de inteligências artificiais treinadas em conteúdos de sofrimento humano. Uma máquina, sem empatia, recriando o que mais assusta, sem filtros. Um espelho da nossa própria escuridão. Mas entre todas as teorias, uma é mais inquietante que as outras. E se o problema não for o filme, mas o que ele revela sobre quem o assiste? Hoje, encontrar o filme é como buscar um fantasma digital. Ele não está em plataformas de streaming, não aparece em catálogos oficiais, nem é encontrado nos cantos obscuros da Deep Web. O que restou são fragmentos, cópias corrompidas, trechos sem som, imagens fora de contexto, como se o próprio arquivo estivesse se desfazendo no tempo. Alguns afirmam que uma única cópia completa ainda existe. Estaria guardada em um cofre, sob vigilância, dentro de uma fundação que estuda material audiovisual perigoso. Outros dizem que um colecionador excêntrico o comprou em um leilão privado por uma quantia absurda, e que a única condição da compra era nunca exibir o filme publicamente. Há ainda quem acredite que o próprio diretor, onde quer que esteja, sabota qualquer tentativa de disseminação. Como se soubesse que o mundo não está pronto para aquilo que criou. Mas se há uma verdade nesse mistério, ela permanece oculta. O que sabemos é simples e perturbador. Quanto mais as pessoas tentam encontrar esse filme, mais ele parece se esconder. Agora que você conhece toda a história, pare e pense: você teria coragem de assistir a esse filme? Não estamos falando de um terror qualquer. Não é apenas medo. É algo mais profundo, um desconforto que vai além da tela, que atravessa os olhos e toca algo que talvez nem devêssemos despertar. Imagine-se sentado, sozinho, com a luz apagada, e o play prestes a ser apertado. Sabendo que outros já vomitaram, gritaram, choraram, ou simplesmente desligaram sem entender o porquê. Você iria até o fim? Ou também faria parte da estatística daqueles que não suportaram continuar? Deixe nos comentários, você encararia esse desafio? E se esse vídeo te prendeu até aqui, talvez você esteja mais preparado do que imagina. Ou, talvez só pense que está. O que acabamos de explorar não é apenas sobre um filme. É sobre os limites da mente humana, sobre o poder que certas imagens exercem sobre nós, mesmo quando sabemos que são apenas pixels numa tela. Mas será que são só pixels? Se você chegou até aqui, é porque também sente essa atração pelo desconhecido, essa vontade de entender o que ninguém ousa explicar. Então, se você é como eu, alguém que busca respostas onde só existem perguntas, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho, porque os próximos vídeos vão mergulhar ainda mais fundo em mistérios que desafiam tudo o que conhecemos. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo corajoso. Vamos ver quem realmente consegue chegar ao fim. Nos vemos no próximo mistério.